Nós ficamos um ano em treinamento na Inglaterra, né? Nós somos missionários da CEPAL. Eu optei por ir por uma organização interdenominacional, né? Porque todas elas têm seus prós e contras, e eu avaliei algumas Uhum. questões nesse sentido. Eu que sou uma pessoa de planejamento, de fazer planejamento estratégico de empresa, eu ia fazer da minha vida também. Então, evidentemente que você tenta evitar o maior número de riscos e erros, né? E a gente então caminhou nessa visão de construir uma ponte do nosso ministério pastoral para o ministério missionário, né, transcultural. Eu tenho uma filha hoje que tem 17 anos, né, é minha filha da promessa, a nossa única filha, e ela nasceu então em 2003, e em 2010, né, nós saímos para o campo missionário, né? Então ela era uma menina, é uma criança, e que teve todo um processo de passagem também nesses períodos, né? Nós ficamos um ano na Inglaterra. Nós fomos para a Inglaterra porque a CEPAL tinha uma organização americana associada ao CI, que o seu escritório de treinamento e também de pesquisa e informações do Oriente Médio é na Inglaterra. E nós fomos lá, já foi um milagre ter conseguido visto para permanecer um ano na Inglaterra. Então, para mim, Deus foi falando claramente as questões, né, abrindo portas. Né? Vários missionários tentaram fazer a mesma coisa e Deus abriu a porta para a gente. Nós conseguimos ser aprovados, ficamos um ano na Inglaterra. Eu entrei com visto de trabalhador temporário religioso, que é um visto que tem Uhum. lá na Inglaterra, e eu fiquei um ano lá. E outro motivo Nessa porque época, o irmão já tinha consciência de que iria para o Líbano. quase. Então, deixa eu dar mais uma resposta aqui para você. Uhum. Quando o Líbano, você sabe, geograficamente, é do lado da Síria, né? O Uhum. Líbano tem dois vizinhos complicados, né? Um é a Síria e outro é Israel, né? Não sei qual que é Uhum. pior, mas não vou falar mal de Israel, que é a Disneylândia evangélica, né? Então, mas assim, a gente tem que entender que quando a gente foi para a Inglaterra, existia um casal de origem islâmica que foram perseguidos por causa da fé em Cristo, conseguiram a cidadania inglesa, foram recebidos como refugiados, né, etc. Isso durante muito tempo. Então, eles já estavam na Inglaterra durante mais de 10 anos, eles têm 3 filhos, e eles queriam abrir uma base no Líbano. E eu falei, nossa, tremendo, né? Eles falam inglês, falam árabe, vão nos ajudar na contextualização, são nacionais, porque eles são da Jordânia, a Jordânia é ali perto também, então, assim, são árabes, né? Então, eu falei, puxa, fantástico fazer parte de uma equipe que vai nessa formação, né? Maravilhoso. Então, essa era uma das expectativas. Passado 15 dias que nós chegamos na Inglaterra, esse casal desistiu, Uhum. para você ver como as coisas são complexas. Desistiu, não vamos mais. E eu lembro até hoje a cara do pessoal, né? O que nós vamos fazer com esses brasileiros agora, né? Uhum. Porque nós não temos mais um grupo missionário que vai para o campo e eles estão aqui em treinamento. O que a gente faz? Eu vi assim aquelas expressões constrangidas, né? E agora, José, né? Tem uma pedra no caminho e o que a gente faz? E eu chamei então esses líderes e falei: olha, eu quero dizer o seguinte para vocês, eu quero continuar o treinamento aqui, independente dessa família ir, não ir mais, porque o meu chamado não está vinculado ao chamado deles. Se eles não vão, eu vou. E aí ficou aquele, mas você vai como, né? Com quem? De que jeito, né? Eu falei, olha, se Deus me trouxe até aqui, já foi uma ação miraculosa do Senhor, eu vou esperar e descansar no Senhor. Nós temos um tempo, o que eu vou fazer? Eu vou começar a pesquisar missionários brasileiros que estão no Líbano, né? Fazer contatos com igrejas, porque você não entra num país do Oriente Médio e consegue morar se você não tiver um visto de permanência, né? Esse visto de permanência ele tem a duração de um ano. E alguém tem que ser responsável por você. Se você não entrou lá para estudar, o que é muito difícil nesses países,
ou você não entrou como um profissional, ou como alguém que está abrindo um negócio lá, você tem que ter alguém que vai te convidar internamente para que você faça parte, né? Então, nós conseguimos uma igreja evangélica no Líbano, do pastor Fuad, e ele nos convidou, então, e ele nos deu a documentação e o convite para que nós ajudássemos na igreja dele. Evidentemente que isso era uma fachada, né? Ele sabia que eu era missionário, e eu entrei, então, para ajudá-lo na igreja local, né? A igreja dele era em Beirute, em Beirute, né? Na capital, e nós fomos morar a 24 quilômetros para baixo de Beirute, que já começa o sul do Líbano, que é marcado pela maioria xiita que você tem lá, né? Onde está o Hezbollah, né? Uhum. Então, o nosso alvo era trabalhar com o mundo islâmico, né? Mas nesse interim, né, de a gente ir para lá, começou a guerra na Síria, né? Aquela primavera árabe, né, que você deve ter acompanhado, né? Uhum. Começa na Tunísia, vai para o Egito e outros países árabes, e na Síria vira uma carnificina, né? Porque o atual presidente Bashar al-Assad, que deve ter se reeleito nessa última eleição, agora de 2 semanas atrás, o pai dele ficou mais de 30 anos no poder e ele está indo pela mesma dimensão, porque no Oriente Médio, a gente teria que discutir muito aqui, né, Uhum. para entender o contexto, toda democracia nos países do Oriente Médio são fachadas, né, porque a cultura é uma cultura patriarcal, ainda que haja muita tecnologia, modernidade, né? Se você quer ver Ferrari e carros moderníssimos, é ir para Beirute, né? Tem gente riquíssima lá que tem uns carros maravilhosos, né? Que no Brasil você nem viu ainda. Mas lá tem gente com muito dinheiro, então você tem alta tecnologia, mas ao mesmo tempo a cultura do país e dos países ao redor, né, do Oriente Médio, é patriarcal, né? A mulher sempre é vista numa condição social diferente, e quanto mais distante de uma visão urbanizada, né? Então você vai dizer assim, mas todo mundo é assim? Não. Então você tem um leque, né? Eu estou fazendo aqui um leque. Você tem do cristão ou do islâmico mais tradicional, né, e que segue a religião na forma mais firme possível, até o religioso ateu, né? Então você vai ter o islâmico ou cristão que, que é ateu, né? Se reconhece assim, mas se veste de um modo ocidental, vai usar jeans, vai usar camiseta. Então você olha para aquela mulher ou aquele homem islâmico, você vai falar, pô, mas esse pessoal é islâmico? Sim. Você vai em Beirute, é uma cidade extremamente cosmopolita, né? Mas assim, nós fomos para uma região mais rural, não tão rural, mas convivíamos com uma frequência de pessoas, e principalmente o que aconteceu? Na cidade onde nós morávamos, começou a proliferar uma quantidade muito grande de refugiados sírios. Então, Deus não permitiu que eu fosse até a Síria, mas trouxe a Síria até a mim, né? Então, eu não sou Moisés, mas Ô, o monte veio até mim, você viu aí, né?